Bem-vindo a bordo. Eu sou Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski com as suas dicas literárias. E estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E fica já o nosso recado. Você gostou do vídeo? Dá o seu curtir e compartilha com os amigos, com seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal e visita a nossa loja online. Como eu sempre digo, tá sempre com novidades. E vamos lá, né, Kowalski? O que te vem primeiro à cabeça se eu te falo de um país que foi invadido e tomado todinho em apenas 5 dias de luta? Você questiona a mínima capacidade de defesa desse país, não é verdade? Ou até mesmo se houve vontade de resistir ao invasor. Pois é, como eu sempre digo, pensar faz bem. 5 dias foi o que a Holanda resistiu ao ataque da máquina de guerra nazista de Adolf Hitler na primavera de 1940. E muito ao contrário do que se pode pensar, e você vai ver aqui, nessas 120 horas, os holandeses combateram de modo épico, com bravura, coragem e muito nacionalismo. Uma luta desigual, mas heróica, dos aviadores do então Departamento de Aviação do Real Exército da Holanda, o LVA, o antecessor da Força Aérea Holandesa, que só foi criada no pós-guerra, em 53. Então, para começar, qual era o poderio desse LVA? No início dos anos 40, essa Força Aérea, vamos chamar assim, né, tinha 248 aeronaves. E as estrelas de modernidade dessa frota eram 28 caças Fokker D-21. Aliás, recentemente, com muito orgulho, os holandeses colocaram em voo uma réplica impecável. Olha aí nas fotos. Também tinha 23 caças pesados Fokker G1A, 11 bombardeiros leves Douglas 8A-13 e 9 bombardeiros médios Fokker T-5. Um fato notável é que, com exceção dos Douglas, toda a frota era de produção nacional, incluindo mais de 50 hidroaviões operados pela aviação da Marinha. Estava em desenvolvimento um novo bombardeiro bem moderno, o T-9, mas só o protótipo estava pronto. O plano alemão foi um ataque simultâneo contra a Holanda e a Bélgica, e para essa operação, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, reuniu um poder muito pesado. Eram quase 300 bombardeiros Heinkel HE-111, mais de 200 Junkers Ju-88 e Dornier DO-17Z, quase 200 bombardeiros de mergulho Junkers 87B Stuka e mais de 500 caças Messerschmitt 110C e 109E. Além disso, como haveria o uso maciço de paraquedistas, havia uma frota de mais de 400 transportes Ju-52/3M e mais de 500 planadores de tropas. Para os alemães, a ação contra a Holanda e a Bélgica era parte de um plano maior contra a França. E o ataque teve início ao alvorecer de 10 de maio. Os holandeses não estavam ignorantes do que estava por vir. Na véspera, um alerta geral de mobilização tinha sido dado, antecedendo o ataque iminente. As bases aéreas receberam um reforço de artilharia antiaérea e as próprias pistas foram parcialmente bloqueadas para comprometer o pouso de assalto de tropas aerotransportadas, mas sem impedir as operações dos próprios caças, os D-21 e G-21, que estavam todos de prontidão. E tudo isso se justificava. Os alemães tinham mesmo montado a sua maior operação de tropas aerotransportadas até então. Eram umas 6 horas da manhã do dia 10, quando 2 D-21 decolaram para interceptar o que pareceram ser 2 bombardeiros Ju-88, mas sem resultado. Mas na sequência veio a fúria dos ataques da Luftwaffe contra as bases aéreas, seguindo aquela cartilha da Blitzkrieg, de eliminar a aviação inimiga ainda no solo. Mas os holandeses não foram surpreendidos. Os caças pesados G1 registraram as primeiras vitórias, abatendo 3 Heinkel 111. Porém,
as vanguardas alemãs avançaram tão rápido que alguns desses caças, ao fazerem pousos de emergência, já foram capturados por tropas inimigas. Mas os G1 restantes continuaram em ação, abatendo 3 Junkers 88 e perdendo um dos seus para os Messerschmitt 109 da escolta. Mesmo assim, reduzidos a 5 aparelhos, só 5, hein? Os G1 prosseguiram, atacando então os Junkers 52 que pousavam com tropas na área de Rotterdam. Desde lá, quando eu descrevi as forças envolvidas, deu para ver que era uma luta de Davi contra Golias. Mas sem chance pro Davi, coitado, porque era uma disparidade absurda de forças. Não foi equipamento, tática, doutrina operacional ou qualidade das operações. Era puro poder de uma massa militar maciça, enormemente superior em quantidade. E em alguns lugares, tudo bem, os ataques alemães até conseguiram aquele objetivo de surpresa inicial. No aeródromo de Bergen, as defesas foram surpreendidas e um único D-21 escapou da destruição em terra. Mas, em decoy, 11 conseguiram decolar e se lançaram contra os Junkers 88 e Heinkel 111, num combate de igual para igual. Só que os alemães podiam sustentar perdas, os holandeses não. Em Ypenburg, 8 D-21 e 11 Douglas atacaram os Junkers 52 que levavam tropas para a captura de 3 aeródromos próximos à capital do país. Mas os transportes tinham escoltas pesadas e só 2 foram abatidos. Em contrapartida, os Messerschmitt 109 colocaram 7 D-21 e todos os Douglas fora de ação, abatidos ou avariados. Apesar disso tudo, no meio desse tsunami, os holandeses continuaram a lutar, então já contra a segunda vaga de ataques do dia. Com a perda de um dos seus, 4 D-21 enfrentaram as formações de transportes escoltadas e abateram mais um Junker 52. E sob o aeródromo de Decoy, ocorreu uma das ações mais épicas do dia, com 8 D-21 abatendo 5 Messerschmitt 109, com a perda no combate aéreo de apenas um dos caças holandeses. Por volta do meio-dia, olha, se eu tô te falando, por volta do meio-dia, estava chegando ainda no meio-dia, tudo isso foi pela manhã, hein? Os holandeses enviaram ao combate quase tudo que ainda tinham, visando golpear as zonas de desembarque de tropas e os aeródromos tomados pelos alemães. Com pouquíssimos caças restantes, os poucos bombardeiros foram quase sempre sem escolta. E claro, sofreram perdas, mas conseguiram atingir diversos Junkers 52 no solo, destruídos ou colocados fora de ação. E a Força Aérea Britânica, a RAF, acabou entrando em combate. No início da tarde, 6 Blenheim tentaram atacar os Junkers 52 em Van Haven, mas foram escorraçados pelos Bf-110, que abateram 5 deles. E pior, nos destroços, as equipes técnicas alemãs vão encontrar intactos diversos dos novos e secretos equipamentos eletrônicos de identificação de avião amigo ou inimigo, que hoje a gente conhece como IFF. E assim, esses sistemas caíram de mãos beijadas para os alemães. Mas os Blenheim continuaram a atacar e numa nova missão contra Van Haven, deixaram 16 aviões inimigos destruídos no solo. E encontraram ainda em voo outros Junker 52 em missão de assalto à Haia, abatendo 4 deles, ao preço de um dos seus. Em terra, porém, o avanço inimigo era fulminante e as tropas invasoras fecharam os cercos ao redor de Rotterdam e Haia. Quando, enfim, escureceu, nesse primeiro dia de luta, os alemães tinham conquistado todos os objetivos do dia. Os aeródromos-chave, assim como pontos críticos, tinham sido todos tomados. E o LVA estava reduzido a umas 70 aeronaves de combate. Mesmo assim, os caças estavam no ar quando amanheceu o dia 11 e abateram mais alguns Junker 52, destruindo outros tantos no solo. E ainda na manhã, 3 dos últimos bombardeiros T-5, escoltados por 3 D-21, tentaram atacar as pontes na área de Rotterdam para bloquear o avanço germânico, mas sem sucesso. Mas essa missão aí tem um episódio que tem que ser contado.
até por mostrar muito bem a obstinação dos aviadores holandeses. Pilotando um dos D-21 dessa escolta estava o sargento Jacobus Ross, que no voo de retorno encontrou 12 Messerschmitt 109 e 3 desses o atacaram. Com seu caça atingido, Ross decidiu saltar, mas quando soltou o canopi, esse colidiu com a hélice de um dos Messerschmitt, que caiu por terra. E ao ver isso, Ross mudou de ideia e tentou salvar o seu caça, entrando numa nuvem. Quando saiu dela, se viu na posição perfeita atrás de outro 109, que ele abateu. Mas então o seu D-21 foi atingido pela própria artilharia antiaérea holandesa. Mas Ross conseguiu saltar, descendo em segurança de paraquedas. Kowalski, fala sério, que combate, né? Já os caças Hurricane da RAF enfim se mostraram e entraram num feroz combate com os Messerschmitt na área de Haia e Rotterdam, com perdas iguais dos dois lados. E como seria de se prever, a Luftwaffe voltou a enviar os seus bombardeiros, visando os aeródromos de onde ainda operavam os aviões do LVA. Apesar disso tudo, porém, nesse dia 11, as equipes de terra holandesas, numa demonstração de resiliência e bravura, trabalharam sem parar, viraram à noite, onde e como dava, nos aeródromos restantes, enfim, e conseguiram um milagre. Quando amanheceu o dia 12, o LVA tinha ainda 50 caças operativos. E essa força retomou as ações, com um empenho admirável. E com aviões também de todos os tipos, tudo que ainda voava. 4 bombardeiros biplanos leves C-5, escoltados por 2 D-21, atacaram os Ju-52 no solo e fizeram vítimas. E outros ataques foram feitos contra colunas alemãs, inclusive com a participação dos últimos caças pesados G1. Na madrugada do dia 13, foi tentada uma das últimas missões contra o avanço alemão, com um único bombardeiro T-5, escoltado por 2 D-21, indo atacar a ponte de Moerdijk. Mas o ataque não teve êxito e o grupo acabou sob fogo dos Messerschmitt 109, com a perda do bombardeiro e de um dos 2 caças. Outras ações aéreas vão ainda acontecer ao longo de todo o dia. O que é uma enorme surpresa, o que foi uma enorme surpresa ao alto comando da Luftwaffe. Contra todas as suas expectativas, no 4º dia de combate, os seus aviões ainda enfrentavam os caças adversários e tinham de proteger as tropas alemãs dos ataques da aviação holandesa. E a RAF também continuou em ação. Aviões Bolton-Paul Defiant, escoltados por alguns Spitfire, atacaram as tropas alemãs ao norte de Haia. E nessa área encontraram também um grupo de Stukas, com os Spitfire abatendo 5 deles. Mas 27 Messerschmitt 109 reagiram, abatendo 5 dos Defiant. Quando amanheceu o dia 14, o LVA tinha chegado, enfim, no seu limite. Praticamente não havia um único aparelho sem algum tipo de avaria. Quase não havia mais munição alguma, mas aí eu estou dizendo não havia mesmo, tá? Munição alguma. E o avanço alemão obrigava a uma constante mudança de bases. Mesmo assim, ao amanhecer, ainda decolaram 5 G1 e 5 D-21, indo atacar as tropas invasoras. E pouco depois do meio-dia, 2 solitários Fokker C-10 fizeram missões de reconhecimento em Rotterdam e Dobrindt. Foram seguidos pouco depois por 2 C-5, em missão similar na área de Utrecht. E essas foram as últimas operações de combate do LVA. E acabou? Não sem um ato final de tragédia. Os alemães tinham chegado nos arredores de Rotterdam desde o dia 10, mas os defensores da cidade ainda resistiam no dia 13. Então, os invasores mobilizaram os paraquedistas de elite do general Kurt Student e os tanques da 9ª Divisão Panzer, planejando um ataque final no dia 14. E para isso, solicitaram um apoio aéreo de precisão com os Stuka. Mas o alto comando da Luftwaffe tinha outros planos. Foi reunida uma força de bombardeiro Heinkel 111, que ameaçou os defensores com um bombardeiro pesado do centro da cidade,
um tapete de bombas cobrindo Roterdã. Era isso ou a rendição dos defensores? O ataque dos Heinkel 111 estava marcado para 13h20. Student solicitou que fosse retardado para as 16h20, prevendo que a rendição fosse evitar um massacre. Mas 90 Heinkel 111 já estavam no ar e não receberam ordem de retorno. Sem oposição aérea, voando a parcos 700 metros, permitindo concentrar a carga de bombas, exatamente sobre o centro de Roterdã, 54 Heinkel lançaram 97, quase 100 toneladas de bombas. Os outros 45 aviões, enfim, receberam uma ordem de retornar e abortaram o ataque. Mas as bombas do primeiro grupo atingiram sobretudo um bairro residencial e o centro histórico medieval, atingindo uma grande área e deixando quase 100 mil pessoas sem casa. A gente sabe que a Segunda Guerra ia haver muita coisa pior, de Dresden aos massacres atômicos finais em Hiroshima e Nagasaki. Mas em maio de 1940, um ataque desses contra um alvo civil ainda era algo que não se esperava. Sim, a própria Luftwaffe já tinha mostrado essa nova e terrível doutrina contra alvos civis com o bombardeio de Varsóvia. Mas o impacto daquela ação daquele 14 de maio causou uma comoção sem precedentes, sobretudo no público britânico e francês, para quem Roterdã era uma cidade muito mais próxima que a capital polonesa. O número de mortos civis em Roterdã é estimado em cerca de 1000 pessoas. Então, com a real possibilidade de ações punitivas similares da Luftwaffe contra outras cidades, a Holanda capitulou, pouco antes das 5 da tarde daquele mesmo dia 14 de maio. Os alemães envolveram cerca de 750 mil homens na campanha da Holanda, e os 5 dias de ação custaram uns 2.200 mortos em ação, além de cerca de 7.500 feridos, em perdas totais de uns 11 mil combatentes. Uma vitória avassaladora, sem dúvida. Mas vamos olhar com calma, né? Não foi tão simples. A tenacidade e resiliência da aviação holandesa, não esperadas pelos alemães, e a intervenção da RAF, mesmo em baixa intensidade, acabaram por cobrar um custo à Luftwaffe inesperado. Foram mais de 250 aeronaves perdidas, das quais uns 80% eram transportes, o que representou duros 30% do total de aviões envolvidos. E isso em apenas 5 dias de maio. Essa foi a história épica da luta da aviação holandesa contra o invasor nazista. E você assistiu aqui, no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação, a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.